Agora, virando a página aqui, vou acionar o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos, até porque é por lá, né, Eliseu? É por aí, na verdade, que um entregador de comida foi visto fugindo de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega na cidade de Chicago, no estado do Illinois, né? Inclusive, eu quero todas as informações de como é que foi esse caso exatamente, qual é o simbolismo e a relevância dele. E, pelo visto, ainda tivemos uma brasileira casada com um americano que foi presa pela imigração no meio desse banzé todo lá por Chicago. Procede? Procede, Marinho, procede. Muito bom dia para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha o Morning Show aqui na Jovem Pan. São muitos assuntos bombando hoje aqui nos Estados Unidos, viu? Um deles é esse que você falou, desse entregador de comidas, fazia o serviço com bicicleta e conseguiu fugir de pelo menos 10 agentes da ICE. A ICE é o equivalente à polícia de imigração aqui nos Estados Unidos, a Polícia Federal, por exemplo, aí no Brasil. E a cena foi, no mínimo, inusitada, para não dizer engraçada, viu, Marinho? Viralizou, obviamente, como não poderia deixar de ser, nas redes sociais. O rapaz estava ali pedalando e percebeu uma movimentação estranha. Antes dele entregar a comida, o que ele fez? Deu meia volta com a bicicleta. Esse movimento fez com que o agente do ICE fosse para cima dele, mas ele escapuliu e saiu correndo, ou melhor dizendo, pedalando pelas ruas de Chicago. O homem, cujo nome ainda não foi identificado, fugiu. Mas, segundo o autor do vídeo, ele fez comentários verbais, mas não houve confrontos físicos ou até mesmo ameaça direta. O ICE ainda não se manifestou, obviamente, sobre esse caso, pelo menos não de maneira oficial. Agora, falando sobre a cineasta que você perguntou também, Marinho, a cineasta brasileira Bárbara Marques, casada com um americano, foi detida pelo ICE no último dia 16, durante uma entrevista para obtenção de residência permanente. Ela entrou aqui, ficou alguns anos vivendo de maneira irregular, ou ilegal, como a gente chama, mas estava casada, no processo de green card, inclusive com um habeas corpus que impedia uma possível prisão dela. Mesmo assim, ela foi detida. O marido dela deu entrevista aqui a uma rede de TV agora há pouco, ao vivo, chorando, muito emocionado, dizendo que nunca viu nada do tipo. Ela foi algemada pelas mãos, pelos pés, inclusive pela cintura, e ela só conseguiu nesses últimos dias falar uma vez com ele. Disse que não sabia onde estava, que estava sendo transferida por para vários centros de detenções diferentes, o que está dificultando a vida dos advogados da família de tentar encontrá-la para daí ir no juiz daquela região e tentar pedir a liberação, a soltura dela. Então, não se sabe ainda, pelo menos não de maneira oficial, o paradeiro dessa brasileira cineasta Bárbara Marques, casada com um americano, o Tucker May, que foi presa enquanto participava de uma entrevista com um juiz de imigração aqui nos Estados Unidos. Em relação ao sujeito aí que estava fugindo, né, Eliseu? Eu não via alguém de outro lugar fugir tão rápido assim desde o filme do ET, sinceramente. De bicicleta, claro, pedalando. Já pode naturalizar o homem se ele souber correr e nadar tão rápido assim para as Olimpíadas de Los Angeles. Impressionante a imagem, mas de qualquer forma é uma crise danada que está instalada por aí. Mas também em meio à nova era do Departamento de Guerra, agora se tornou Departamento de Guerra, o antigo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o país também colocou o Brasil e a África do Sul numa lista de observação de tráfico humano. Devemos nos preocupar com mais essa honrosa inclusão aí no raio-x das autoridades, na alça de mira das autoridades americanas, Eliseu? Com toda certeza, viu, Marinho? É um dado relevante, é uma informação preocupante para nós brasileiros. Agora, olha, só fazendo uma vírgula aqui no teu comentário anterior, eu já vi alguém pedalando assim, igual esse rapaz que fugiu da ICE. Helena Aide, nossa diretora lá no Central Park em Nova York. Fica solta, vai pedalando por aí, Helena não quer Armstrong, saber de sim, Marinho. pros íntimos. Ela mesma, a própria, viu? Agora, olha, sobre essa situação envolvendo o Brasil, o Departamento de Estado americano incluiu o nosso país e também a África do Sul na chamada Tier 2 Watch List. O que isso significa? É um relatório anual
Internacional de Tráfico Humano, e significa que o nosso país é considerado agora como um país que apresenta falhas ou retrocessos no combate ao tráfico humano. Esse relatório apontou que o Brasil reduziu as investigações, os processamentos e também as condenações, Marinho, relacionadas ao tráfico humano, e isso em comparação com os anos anteriores. Essa mudança posiciona o Brasil em uma situação de alerta, que pode culminar, inclusive, com sanções. Então, anote aí, para depois vocês não falarem que eu não disse, viu? Pode culminar, inclusive, com novas sanções caso não haja avanços nessas áreas. Então, a inclusão do Brasil nessa lista ocorre no cenário em que o governo dos Estados Unidos avalia aí com rigor as políticas de direitos humanos e de criminalidade nos países parceiros. Marinho. Desgraçadamente, né, Eliseu? Acho que a crise humanitária, né, do tráfico de crianças e de humanos aqui no Brasil já virou parte da paisagem, assim como a violência urbana, o domínio territorial dos narcoterroristas aqui no nosso país e, claro, a ilha de Marajó, no Pará, virou talvez o símbolo maior dessa desgraça humana. E, claro, a gente fez por onde, né, para talvez estar nessa péssima lista, aí, incluso nessa lista desonrosa. De qualquer forma, a gente agradece aqui as atualizações e volta com você ao longo da semana. Obrigado, Eliseu. Acionando aqui, então, para a bancada novamente para a gente repercutir. Mano Ferreira, esses dois casos por lá, seus destaques. Marinho, o caso relacionado à imigração é absolutamente chocante e muito triste do ponto de vista humano, né? A gente está falando de uma brasileira que chegou nos Estados Unidos com visto, casou-se com um americano, estava no escritório da imigração para regularizar a sua situação. Nesse processo tinha mudado de endereço, não recebeu um documento, ou seja, algo que deveria ser um procedimento burocrático, um papel a mais, diante de outros papéis que ela já tinha e que estava buscando obter, virou uma prisão sem direito à constituição de advogado, de uma forma que não é compatível com o histórico de um país livre como são os Estados Unidos.